Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre a ação com o maior nome da história do planeta. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária com repetição de débito fiscal acumulada com tutela de urgência antecipada, beleza? Especificamente para a segunda fase da OAB, eu vou falar como que a aula vai ser dividida. A gente vai explicar de uma maneira bem fácil, prática e lógica como que você vai estruturar essa peça, mas primeiro a aula vai se consistir na seguinte linha do tempo. Primeiro a gente vai dar a teoria geral da peça, que seria o panorama geral, e aí depois a gente vai passar para a construção da peça, que a gente vai fazer junto, manualmente. Vou pegar na sua mão e a gente vai fazer a peça junto, para não ter erro aí nessa segunda fase, beleza? Então primeiro vamos falar sobre a teoria geral da peça. O que é, como que é, qual que é o cabimento e os fundamentos legais. Primeiro então vamos a eles. Principais características. Só fazendo um adendo, né? Eu estou utilizando o material do professor Caio Bartini, da Damásio, que é esse manual de prática, como material de apoio dessa aula. Vamos lá, principais características. Essa ação, ela tem o cabimento quando o sujeito passivo, ou seja, o seu cliente, porque na segunda fase da OAB você vai estar advogando para um cliente hipotético que vai estar no seu exame, né? O seu cliente, o sujeito passivo, ele julga estar pagando um tributo de maneira devida naquele momento, mas um fato superveniente posterior vai tornar aquele tributo que ele pagou por hora legal, ilegal ou não cobrável, e aí ele quer uma declaração do Estado, por isso que é uma ação declaratória. Você quer uma declaração do Poder Judiciário para declarar: não tenho relação jurídica tributária com esse ente federativo que está me cobrando, não quero mais pagar, quero romper. Mas não só isso, porque perceba, se ele fala assim, beleza, declaro que você não tem que pagar imposto de renda para a União, declaro. Bela merda, né? Porque tipo assim, você não vai ter... Beleza, você não vai continuar pagando, mas e o passado que você já pagou? Percebe? Por isso que você cumula com uma repetição de débito, porque eu quero declarar daqui para frente, não quero mais pagar, realmente, ganhei a declaração. E com essa declaração, ele vai falar, ó, você não tem que pagar imposto de renda, mas você nunca teve que pagar imposto de renda. Mas se parasse aí só na declaração, percebe que você não faz nada? Ele vai falar, beleza, você nunca tinha que ter pago. Parabéns por ter pago, né? Tecnicamente falando. Aí você entra com a repetição de débito cumulando, que nada mais é do que duas peças em uma. Bem simples, não deixa o nome te assustar. Então ele declara que você não tem que continuar pagando, nunca teve que pagar. E aí você tem o direito a repetir o indébito, ou seja, pegar o dinheiro que você pagou no passado, que foi declarado ilegal ou inconstitucional, e você tem o direito da declaração de não ter que pagar e nunca ter pago, você tem o direito também de repetir o indébito, pegar a grana que você pagou indevidamente. Vou me conter para fazer uma ordem lógica. Eu ia falar um negócio, mas vou falar mais para frente, senão vou confundir vocês. Beleza. Então, poderá se tornar indevido por conta da declaração que o judiciário vai te fornecer, né? Em controle difuso de constitucionalidade, que isso é importante também. Isso aqui é legal falar, mas por que controle difuso de constitucionalidade? Porque perceba, finge que eu tenho uma igreja aqui, estou pagando tributos. Eu não sei da minha imunidade. Tem uma imunidade constitucional, que a igreja não paga imposto, não tributos, imposto. E o meu vizinho, ele entra com uma ação, também tem uma igreja, e consegue no judiciário uma declaração falando, olha, não tem que pagar esse tributo, esse imposto, desculpa, IPTU. E aí eu não posso me fazer valer do que ele conseguiu lá, porque aquela decisão que ele conseguiu vincula apenas as duas partes, não vincula todos, não é erga omnes, não vincula todos, porque não está em controle concentrado, que é aquela que as questões são decididas lá pelo STF e teria um efeito repetitivo, afetaria todas as pessoas que estivessem na mesma, mais ou menos na mesma historinha fática, aplicaria-se o direito para todo mundo. Então, no meu caso, por ser um controle difuso, o meu vizinho pediu a isenção, a imunidade do IPTU, ele não se aplica para mim automaticamente. Então eu tenho que ir lá pleitear. Eu também tenho que entrar com uma ação, que seria devido o IPTU até o judiciário declarar que eu não teria que pagar mesmo. E tudo que eu paguei, repetiu em débito. Beleza? Vamos lá.
Eu sintetizei tudo isso falando para vocês. Para que o juízo admitir tal ação, que é importante, ó, faz necessária a juntada do comprovante do pagamento do tributo, considerado indevido, que passa a ser considerado condição de admissibilidade da referida ação. O que isso é importante? Então, um dos pressupostos autorizadores, uma das condições de admissibilidade da ação é juntar o comprovante de pagamento do tributo, por óbvio. Você comprovar que você pagou o tributo. E beleza. Isso aqui, para quem já está mais ligeiro, está mais esperto, já é um sinalzinho de que você tem que usar isso aí nas provas. Então você vai ter que colocar na juntada de prova, requer, protesta-se, provar todo alegado por todos os meios em direito admitido, especialmente com a juntada do comprovante de pagamento de tributo, que aqui se discute. Você põe assim. E também você coloca isso no... que existe o comprovante também no cabimento da ação, mas a gente vamos chegar lá juntos. Beleza, o cabimento. Essa ação ela tem o cabimento após a ocorrência de um pagamento de um tributo supostamente devido. Ou seja, eu só posso entrar com essa ação depois que eu pagar, após a ocorrência do pagamento. Então, no seu exame da ordem, né, no seu comando da questão, tem que estar falando que ele pagou. Se você tinha uma suspeita que o examinador quer essa peça, você já tem uma suspeita um pouco mais solidificada por conta da ocorrência do pagamento, que é um dos pressupostos de cabimento. E aí, supervenientemente, ele quer que seja declarado como indevido e quer repetir o que pagou errado. Repetir. Muito difícil ficar falando repetir para quem não manja, né? Tipo assim, repetir o indébito nada mais é do que receber o que já pagou. Se eu pago alguma coisa errada para alguém, eu vou repetir o indébito para aquela pessoa me pagar o que eu paguei de errado. Só isso, tá? Competência. Aqui, melhor mostrar a foto. Mas aqui, eu vou falar por cima e depois eu mostro a foto para vocês lá no endereçamento lá da peça que a gente vai fazer junto. Acho que fica melhor. Beleza, então... A competência ela pode ser só de justiça federal ou justiça estadual. Quando que é justiça federal? Quando envolve qualquer pessoa do artigo 109, você tem que ler, da Constituição Federal, que é ente federativo, autarquia federal, empresa pública, qualquer existente do rolzinho do 109, falou de um cabra que está lá previsto no artigo 109, ou falou de um tributo federal, competência federal, sem dúvida, só tem uma exceção que eu vou falar mais embaixo. Falou de município, falou de estado, falou de tributo municipal, tributo estadual, justiça estadual. Pá. Ah, mas como eu vou fazer o endereçamento? O endereçamento eu vou ensinar para vocês com essa fotinha aqui, que aí não tem erro, lá embaixo na peça, quando a gente for fazer junto. Só tem uma exceção, que eu te falei. Exceção importante. Temos assim, a competência tributária é um negócio e a capacidade tributária ativa é outra. Vamos desvincular o que é um do outro. Competência tributária. Competência tributária é o ente que tem competência outorgada pela Constituição, ou seja, a Constituição fala quem pode instituir tal tributo. Tal tributo. Por exemplo, a União pode instituir imposto de renda. Isso é competência. Beleza? A União pode instituir o ITR. Tá vendo que a Constituição, nossa Carta Magna, está outorgando competência para a União instituir um tributo. Isso é competência tributária, muito fácil. Agora, o que é capacidade tributária ativa? Nada mais é do que quem cobra de fato. Aí você deve falar, grande merda, essa distinção é a mesma coisa. Não, porque quem cobra de fato, quem está indo lá bater na sua porta e fala, me pague, não é necessariamente a mesma pessoa que a Constituição deu competência para criar aquele tributo. Ficou muito difícil, como eu explico melhor. Por exemplo, a Constituição deu competência para a União instituir o ITR, que é aquele imposto igual ao IPTU, que paga em casa, só que é para propriedades rurais, que você paga pela propriedade rural. Só que a União que tem essa competência. Então a União foi lá, beleza, eu tenho competência, então eu vou criar. Criei o ITR. Pá, tá criado. Só que ela não cobra. Ela tem a competência, mas ela não tem a capacidade tributária ativa. Tem também, ela tem as duas, mas ela delegou. Ela pode delegar a capacidade tributária ativa para os municípios. Por quê?
Porque imagine a União, imagina, tem 5.500 municípios, imagina quanto terreno, quanto propriedade rural não tem por aí. Eles não conseguem fiscalizar. E aí o que eles fazem? Eles criaram um tributo, mas delegam para o município, porque para o município é muito mais fácil. Para ele controlar qual que é as fazendas lá, as propriedades rurais tributáveis dentro do município, é muito mais fácil para aquele município. Então ela delega a capacidade de falar, município, você cobre aí das fazendas e tal, aí você pode perguntar o que a União ganha com isso. Ela pode barganhar, entendeu? Fala assim, o município te dou isso e você me faz alguma coisa. Isso aí já é política, mas para entender o tributário, é isso, competência é quem institui o tributo, criei o tributo. E capacidade tributária ativa é quem cobra. Por que eu estou falando disso? Porque a gente vai chegar agora. Uma das exceções é em fase de quem que você... A gente está falando da ação declaratória. Em fase de quem que você vai instituir... qual que é o verbo? Em fase de quem que você vai ingressar com essa ação declaratória. Em face do Estado, em face do município, do Estado, da União, dependendo de quem que está te cobrando o tributo. Mas a exceção é essa que eu quero te mostrar, que é, por exemplo, no imposto de renda. A União tem competência para instituir o imposto de renda. Ela cobra o imposto de renda. Ela cobra o imposto de renda, porém, vamos fazer um exemplo prático para você entender. Você passou na segunda fase da OAB e passou no concurso público. Você é procurador, você é juiz. Parabéns. Você ganha 30 mil reais aqui de São Paulo, juiz do estado de São Paulo. Você ganha 30 mil por mês. Você tem que pagar imposto de renda disso para a União. Imposto de renda é competência da União. Só que quem está te pagando seu salário é o Estado de São Paulo. E ele te retém na fonte. Você ganha 30 mil reais, você tem que pagar 27 mil por cento de imposto de renda, que dá mais ou menos quase 9 mil reais, 8 mil e pouco. Ele segura na renda, retém na fonte, quem é a fonte? A fonte pagadora. O Estado segura 8 mil reais e te paga só 22. Só que você tem uma isenção de imposto de renda. Você fala, eu sou um juiz que tem... Eu não vou saber agora uma isenção, mas, por exemplo, eu sei que tem doenças graves quando se aposenta, tal, não tem que pagar. Vamos supor que você tem uma doença grave e isso seja um caso de isenção. Você fala assim, mas eu não tenho que pagar imposto de renda, vou entrar com uma ação. Aí você entra em fase do Estado de São Paulo ou da União? Quem tem a competência do imposto de renda é a União, mas você vai entrar no Estado, em face do Estado, por conta da capacidade tributária ativa que eu estava explicando até agora. Mesmo caso é com o ITR. Deixa eu só ver onde está o exemplo do ITR. Olha aqui. Beleza. Você tem o ITR, competência da União, mas a União delegou para o município de São Caetano. O município de São Caetano que está cobrando ITR de você. Só que o seu cliente fala, não, eu não tenho que pagar ITR por algum motivo. Não tenho que pagar. Ele não entra em face da União, por mais que ele tenha competência, ele entra em face do Estado. Por quê? Competência para o juizamento da ação será na justiça estadual porque o município permanece com 100% do produto do ITR arrecadado. Tá vendo? É a única exceçãozinha. Você vai ter que ver esse vídeo umas 2 vezes para entender melhor. Mas é facinho. Aqui é coisa de compensação tributária, eu não vou falar para vocês que não cai no OAB. A gente fazer só especificamente o que cai no OAB. Fundamento da ação, muito fácil. Artigo 19, inciso 1º, você vai marcar no seu vademecum aí, fazer remissão a lápis ao 319, porque é uma petição inicial, e também artigo 300, porque você vai pedir a tutela de urgência antecipada. Artigo 165 do CTN. Beleza, então você marca todos esses. E em todos esses você faz a remissão de um para o outro, porque às vezes te dá um branco na OAB e fala, eu lembro que é o 165 do CTN, mas quais os outros? Aí você vai no 165, ele faz remissão para o 119, para o 319 e para o 300. Aí você já marca. Então faz de todos, para não ter erro, beleza? Você também vai pedir a suspensão da exigibilidade do crédito, mas eu falo lá embaixo, nessa ação torna-se imprescindível quando mostrar uma guia de pagamento, isso que a gente já falou lá em cima, né? Tem que mostrar que você pagou o tributo e explicar por que é indevido. Nomenclatura. Isso aqui é um tiranossauro rex enorme. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária acumulada com repetição de indébito fiscal com pedido de tutela provisória antecipada de urgência. Ufa! Decora isso aí. Anota, escreve.
Pedido. Ordem lógicazinha, primeiro, concessão da tutela, a fim de suspender a exigibilidade do crédito, com substanciado no artigo 151, inciso 5, para evitar um ajustamento de execução fiscal. Aqui, esse para tem que ser a finalidade da sua peça. Você vai ter que ler sua peça, entender para que finalidade você vai pedir e fazer uma adaptação. Esses 3 primeiros é fixo, sempre vai ter. Agora, esse para evitar ajustamento de execução fiscal, para evitar experimentação de danos financeiros, prejuízos financeiros, aí você tem que olhar no seu caso. Eu estou ensinando o raciocínio. Depois, procedência do pedido com o seu mérito. Aqui muda sempre. Aqui não muda nunca. Procedência do pedido, sempre. Daqui para frente depende do seu caso. Beleza? Terceiro, citação do ente público na pessoa do seu representante judicial para apresentar contestação, porque é uma petição inicial. Prazo legal. Condenação do ente público competente ao pagamento das custas e honorários processuais. E abre um tópico falando que você... Eu não sei porque que você para assim, confunde as pessoas. Aqui, ó, tá vendo 4? Você abre o 5. No 5 você escreve assim: a opção pela não realização da audiência de conciliação e mediação nos termos do artigo 319, inciso 7, por conta que o crédito tributário é bem público indisponível, conforme o artigo 334, parágrafo 4º e 2º do CPC. Aí das provas. Aí eu já falei 1 milhão de vezes, você vai ter que colocar protesta, provar por todo alegado, todos os meios de prova em direito admitido, especialmente pela prova documental já acostada, em especial o comprovante de pagamento indevido, comprovante do pagamento do tributo, e outros que fizerem necessário esclarecimento do outro juízo. O valor da causa você só põe se tiverem dado valor, não inventa, senão você zera a prova, só se falarem expressamente lá o valor. Desfecho é termo que para deferimento. Isso aí eu vou falar aqui na peça. Vamos lá, o modelinho da peça. Primeiro, endereçamento. Agora vamos lá a foto. Como que eu sei? Caralho, que não fecha isso aqui, mano. Agora fechou os dois, que gênio. Tá, como que eu sei qual que é qual? Fiz uma foto para vocês do mapa de endereçamento. Sempre vai ter 2 opções. Mano, direita e esquerda. Não complica. Só pode afluir em 2. Justiça estadual, justiça federal. Como que eu sei cada uma? Você vai parar, olhar e vai fazer por eliminação. Tem alguma das pessoas do 109 da Constituição Federal? Tem um ente público federal, tem uma autarquia federal, tem uma empresa pública, como a Caixa Econômica Federal. Tem? Não tem. Excluir uma hipótese. Já tô vendo se eu vou para direita ou para esquerda. Justiça estadual, Justiça Federal, Justiça Estadual. Então não tem nenhuma pessoa. Beleza. Então tem algum tributo federal? Não, tributo é municipal. Já risca o federal. Só pode ser estadual. Percebe? Mamão com açúcar. Beleza. Então beleza. Só que assim, se for federal, Justiça Federal, você tem uma pessoa federal. Beleza, então é federal. Como que você endereça? Você vai colocar excelentíssimo senhor doutor juiz federal da XXX Vara Civil da Seção Judiciária de São Paulo. Se ele falar o estado, se ele falar a seção judiciária, porque o Brasil é dividido nos TRFs, os Tribunais Regionais Federais. Então TRF 1, 2, 3, 4, beleza? E o Brasil é cortado cada região. Essas regiões chamam-se seção judiciária. Então, se aqui é em São Paulo, eu sei que é o TRF3, então é da Seção Judiciária de São Paulo. Agora, se ele fala um município que está rolando a treta, por exemplo, aqui em Jundiaí, eu sei que é de São Paulo, então aí você vai colocar assim: excelentíssimo senhor doutor juiz da 3 pontos, Vara Federal da Subseção Judiciária, percebe? Ó, seção grande, lato. Subseção é um município, Subseção Judiciária de Jundiaí, da Seção Judiciária de São Paulo. Beleza, matamos Justiça Federal. Você vai ter que ver... o 109, caralho, eu colei até o 109 aqui, que legal. Tá, matamos. Agora, e se for estadual? Aí você vai fazer assim: se for município capital do estado, por exemplo, São Paulo, capital do estado de São Paulo, ou Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, vai ter vara da Fazenda Pública. Ou se for estado também. Se for capital ou estado, grandão,
tem vara da Fazenda Pública, você tem certeza disso. Então aí você coloca excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, dá 3 pontos, vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Agora, se for um município lá da casa do Satanás, você não tem certeza, é um município pequeno, provavelmente não vai ter vara especializada da vara da Fazenda Pública, vai ser uma vara civil que faz às vezes, entendeu? Que também julga o tributário. Então aí, para ter mais certeza, você coloca essa. Se for um município muito pequeno, você coloca excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara civil da comarca de Santo André, uma cidadezinha pequena lá do seu exercício, beleza? Mas não tem como errar. Você vai ter que ver isso aqui mais vezes. Beleza, então aí você fez o endereçamento, aqui é um tributo federal. Então você endereça para a Justiça Federal, pula 5 linhas e faz a qualificação. Isso aqui é no 319, você tem que ter decorado já. Isso aqui você vai ter que pausar, ler, decorar e sempre vai mudar. Isso aqui sempre muda. Caso a caso aí, né? O nome da empresa sempre vai mudar. O resto não muda, né? Que é tipo um número tal, porque você não vai ter um número do negócio certo aí. Aí você vai colocar onde recebe devidas informações, no artigo 103, né? Isso aqui é por causa do escritório. Por seu advogado tal, recebe aqui, vem respeitosamente com fulcro. Aí sim, aqui, nossos artigos que a gente viu lá em cima. Artigo 19, inciso 1º, combinado com 300, que é da tutela, 319, que é a petição inicial, e artigo 165 do CTN, propor a presente. Aí você fala o nome dessa ação jurássica aqui, em face da União. Aí qualifica ela, pessoa jurídica de direito público interno, papapá, na razão do seu procurador, blá blá, em razão dos fatos de direito seguidos. Pum, primeiro, dos fatos. Não pontua, então não inventa moda. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu comando da questão, você vai digerir aquilo, vai sintetizar o máximo possível, não perde tempo porque não pontua, e troca as palavras por palavras técnicas. Quais são as palavras técnicas? Autor e réu. Pá, só isso. Autor vem recolhendo, é o resumo do negócio. Beleza? Não perde tempo. Cara, aqui é muito fácil. Depois que eu entendi isso, mudou minha vida nas minhas peças. Você vai abrir um tópico do direito. Do direito você abre subtópico. 3 subtópico. Acabou. É só peça essa. Então, você vai abrir do direito grandão. Primeiro subtópico do cabimento. B, do mérito. 3 da concessão da tutela. Acabou. Só esses 3, aí você já pulou pro pedido. Então, beleza. Do direito, do cabimento, a gente vai falar do cabimento. Ela mostra-se cabível, visto que há a possibilidade de o tributo tornar-se indevido, em face da declaração jurisdicional que eu estou pleiteando aqui, né, pro juiz, de inexistência de relação jurídica tributária. Beleza, então ela é cabível, você vai escrever isso aqui, ó, o nome da ação toda, ela é cabível, visto que o tributo que eu estou pago pode ser declarado que eu não tenha que pagar. E por conta disso, eu tenho o direito de uma declaração jurisdicional dizendo que eu não tenho que pagar e nunca tive que pagar. E, por conta disso, eu vou ter o direito de repetir o débito. É isso que você vai ter que escrever nas suas palavras. Eu estou ensinando raciocínio. Beleza? Aí o mérito vai mudar. Vai mudar para sua peça, não tem como a gente prever. Só que, a título de exemplo, vamos trazer o caso aqui. Aqui ele fala assim, ele sempre conta a historinha do tributo. Se fala que imposto de renda, você vai falar, é um tributo, competência da União Federal, previsto na Constituição Federal, no artigo papapá. Aí você conta a historinha do tributo, aí a historinha do que está acontecendo. Vem procedendo com a cobrança, papapá, ignorando a isenção que a autora faz uso. Essa isenção tributária, com fontes substanciais, você vai fundamental no seu caso, a lei prevê a possibilidade, você vai fazer um chororô do caramba, e aí você vai falar, e existe a relação jurídica tributária por conta da isenção, então ela deve abster-se primeiramente do pagamento e depois fazer a repetição dos valores que prevê indevido. A gente passa tem direito independente para esse processo. A restituição, tá vendo que aqui é o fundamento já da repetição de indébito. E aí você fecha a ideia. O autor está pleiteando a devolução. Não fecha ideia. Esse parágrafo foi horrível, na verdade. Eu nem grifei ele, eu lembro. Nem uso isso aqui. Você vai se confundir. Então, você coloca assim, tendo demonstrado que a autora faz jus à isenção, que a presente peça é a peça processual adequada, requer que seja declarado a inexistência da relação jurídica tributária com o ente federativo no polo passivo, bem como a repetição de indébito dos períodos do período prescricional. Ou seja, você só pode pedir os últimos 5 anos. Porque eu já expliquei isso
mas eu vou falar melhor aqui, melhor não, vou falar por cima aqui, que isso, na verdade, prazo prescricional, a prescrição, ela é um vetor axiológico da segurança jurídica. Você tem que ter uma certa segurança. Assim como o fisco não pode vir daqui 30 anos na sua casa bater, ô, lembra que você ganhou um dinheirinho lá? Pode me pagar com juros, correção monetária, e ele não pode fazer isso. Tem 5 anos para fazer isso. Assim como ele não pode fazer isso, por conta da paridade de armas, você também não pode fazer isso com o fisco, né? Você não pode chegar daqui 40 anos lá no fisco e falar, ó, paguei um tributo errado pra você há 40 anos atrás. Não, o período prescricional é 5 anos para trás. Então, só dando um adendo aqui, né? Da concessão de tutela, o tópico que eu mais gosto, porque é muito simples, muito lindo, muito objetivo, muito lógico. Você vai abrir 4 parágrafos. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. 4 parágrafos. Primeiro, o que fala o artigo 300? Vai lá no artigo 300. O artigo 300 do Código Civil pressupõe que para a concessão da tutela é necessário os pressupostos autorizadores, quais sejam a possibilidade do direito, 1, e o perigo do dano, outro, 2. E esse aqui pode ser substituído por ou risco do resultado útil do processo. Então é sempre 2. Risco de dano, probabilidade do direito, que é o seu mérito, e o perigo de dano, ou risco resultado útil do processo. Tá. Aí você fala assim, o direito, a probabilidade do direito é vista, fácil. Aí você põe o seu mérito. Primeiro parágrafo, muito fácil. Segundo parágrafo, não muda nunca. O primeiro parágrafo muda. Não, o primeiro não, me desculpe. O segundo, né? O primeiro é sobre o artigo 300. O segundo parágrafo muda, porque é o seu mérito. Mas você vai falar do direito que você está alegando nessa peça. Então, do direito vai mudar porque é o seu mérito. O terceiro parágrafo, que é o perigo do dano, não muda nunca. Você vai fazer sempre o mesmo chororô, esperneando, falando que você quer evitar a inscrição em dívida ativa, você quer evitar a constrição patrimonial, que você está na iminência de ser cobrado. É sempre um risco de dano financeiro. Então você vai falar assim, o contribuinte encontra-se na iminência de ter ajuizado contra si a execução fiscal, constrição patrimonial, que pode prejudicar nas suas ações do comércio. Não muda nunca. E o quarto, você fecha a ideia. Tá, tendo demonstrado os dois pressupostos autorizadores do artigo 300, requer a concessão. Entendeu? Você fecha a ideia. Por fim, requer suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 5, que é das decisões judiciais, esse inciso 5 do Código Tributário Nacional, para tendo preenchidos os requisitos autorizadores, a medida de justiça, né, a suspensão da exigibilidade tributária. Faz melhor, que está muito simples. E aí você vem para os pedidos. Abre o 3, porque lá o 2 era do direito, tá vendo? 2 do direito, aí você abre o subtópico 1, 2 e 3, e aí você abre o tópicozão grandão de novo, 3, do pedido. E aí aquele pedido lá de cima, concessão da tutela, no artigo 300, para suspender a exigibilidade do crédito, para evitar a ajuização de execução fiscal, tal. Aqui tá errado, né? É o 2 esse aqui, ó. Julgamento procedente, que é um B, ó. Tá vendo? Aqui é um B. Aqui é um A e aqui é um B. Declarando a inexistência. Você tem que pedir isso aqui, declarando a inexistência e também condenando a fazenda a repetir o débito. Confirmando-se, né, a tutela anteriormente concedida. Tá? A citação da União, no endereço declinado lá em cima, né, na qualificação, para querendo apresentar contestação e acompanhar até a razão final. Citar a União. Aqui eu acho que era melhor falar citar o órgão de representação judicial da União, né? Porque a União não vai se defender, que vai se defender a Procuradoria-Geral da União, que é melhor fazer isso. E aqui é a condenação da réu ao pagamento de custos os honorários sucumbenciais, ou advocatícios, tanto faz. Dispensa da audiência de conciliação e mediação, termo 319, por conta do 334, parágrafo 2º, inciso 4º, ou parágrafo 4º, inciso 2º. Das provas, protestas vão alegar. Aqui você fala especialmente dos comprovantes dos tributos pagos indevidamente. Abre mais um tópicozão do valor da causa, dá-se o valor da causa, só põe se tiver na sua peça, não inventa. Pula mais uma linha, termos em que, vírgula, pede deferimento, ponto, pula uma linha, local, data, ponto, advogado, ou advogado, entre parênteses, A, OB, barra, 3 pontos, número, 3 pontos. Acabou. É isso. Pessoal, já era, é isso aí. Essa é a peça.
Só pedir para vocês deixar um like aí para me ajudar, que aí o vídeo passa para as outras pessoas. Se inscreve no canal se você não é inscrito ou dá o dislike, mas se você der um dislike me avisa por que você não gostou. E dá sugestões também para ver se vocês estão gostando que eu faço assim, ou vocês preferem que eu redija a peça com vocês do zero, ou como vocês preferem, ou sugestão de peça também pode pôr aí embaixo. Valeu, é nóis!